plágio é uma forma de má conduta científica e ocorre com a apropriação de ideias e conhecimentos não autorais, ou seja, quando há reprodução de ideias sem a devida citação e referência aos seus autores. A prática de não citar fontes ou omitir os autores principais também é chamada de plagiarismo. No mundo acadêmico, esta prática é considerada uma má conduta, seja consciente ou não. Os revisores e editores dos periódicos, principalmente deste, assumem o papel de guardiões do conhecimento e ética acadêmica. Essa prática pode ser tão sutil que pode passar desapercebida dos nossos olhos, por isso solicitamos gentilmente que os leitores nos sinalizem quando perceberem que determinada publicação ocorreu em plágio. É exigido o zelo ético e acadêmico da parte dos autores quando submetem artigos para sua publicação, para evitar a prática de plagiarismo. Entre as regras que podemos citar, aqui está a primeira. Os autores devem evitar o plágio, como usando recursos estilísticos adequados, como o uso de aspas em citações curtas, paráfrases com as respectivas citações, o uso de determinado conhecimento sem os devidos recursos linguísticos pode ser considerado como flagrante transgressão ética identificada como plágio. Segunda regra. Escreva-as nas suas próprias palavras. Tente sempre utilizar as suas palavras e ideias nas suas releituras de determinada passagem. Mesmo após a reformulação de um parágrafo com ideias não autorais, deve-se citar a fonte originária no final da passagem, inclusive se você trouxer ideias novas dentro da sua paráfrase. Os autores originários devem ser citados, para também não incorrer em plágio. Terceira regra. Em caso de dúvida, cite. Em caso de muitas citações ao longo do texto, pode-se perceber que talvez esse seja um sinal que você precisa reformular mais o seu conhecimento e trabalhar no sentido de usar suas próprias palavras no processo da sua escrita acadêmica. Talvez trechos do seu trabalho precisem passar pelo processo de reescrita. Jargões da área não necessariamente precisam ter sua fonte originária citada, mas ideias repetidas e extraídas de qualquer fonte, sim. Quarta regra. Não copie e cole. Não reutilize imagens, figuras, tabelas ou texto de um dos seus próprios artigos publicados anteriormente sem citar. Em geral, é melhor não republicar uma figura que já tenha sido publicada anteriormente. Mas, se tiver de fazer, cite o artigo original da figura ou legenda de tabela e certifique-se de que mencionar no texto que era do seu trabalho anterior. Para usar a imagem de outro autor, é necessário solicitar o direito autoral. Se você não tiver permissão de usar a imagem de outro autor, não pode usá-la. Tente evitar a reutilização de um texto publicado para outro que está sendo elaborado, ou seja, também é necessário escrever um novo texto para cada artigo. Se não conseguir conduzir essas coisas, estará a cometer um autoplágio, embora muitas vezes não intencional, é também tratado como plágio deliberado e intencional. Quinta e última regra. Peça autorização. Para cada tabela, figura, ilustração não autoral, ou seja, que não foi criado por você, é necessário que você tenha autorização de uso. Muitos autores que publicam em inglês utilizam esse idioma como segunda língua. A prática de patch writing, misturar informações com ideias originais e não autorais na composição de um manuscrito, apesar de ser tolerado em alguns países, também é considerado como uma prática de plagiarismo. Nós incentivamos os escritores sempre treinarem suas habilidades e competências para se aperfeiçoarem no processo da escrita e evitar o plágio, principalmente de pesquisadores juniores e que não possuem inglês como língua materna. Contudo, com os recentes escândalos envolvendo as teses de doutoramento de funcionários governamentais plagiadas na Alemanha, Hungria, Romênia, entre outros países, mostraram que alguns cientistas plagiam e possuem essa má conduta independente da língua materna. A detecção do plágio via softwares torna-se cada vez mais sofisticada. Entretanto, a melhor precaução é a conscientização por parte da comunidade acadêmica como um todo para se perceberem como guardiões da integridade científica nas suas várias esferas de influência. Qual a sua maior dificuldade na escrita?